Como ser bons pais? Como podemos conduzir os nossos filhos num mundo tão repleto de tantas coisas que vai contra aquilo que ensinamos para eles, contra os princípios da palavra do Senhor? Como fazer com que eles permaneçam no caminho correto? Queridos, não é fácil, porque o inimigo todos os dias coloca pratos, coloca tentações, coloca ofertas diante dos nossos filhos que por muitas vezes nos perguntamos se nós, no lugar deles, nós conseguiríamos resistir. É tanta má influência que cerca a vida dos nossos filhos, que sabemos que não é uma coisa fácil para eles enfrentarem. Eu quero pedir desculpa porque aqui a iluminação não está muito boa. Eu decidi gravar no carro porque por conta da correria, às vezes acaba que a gente não entra aqui, não grava, porque para tirar o tempo em casa para fazer isso fica difícil. Mas se fizermos isso enquanto estamos trabalhando, conseguimos conciliar as duas partes. Peço desculpas se o vídeo não vai sair muito bom, mas não podemos parar, né, queridos? Continuando. É na escola, é na convivência com outros colegas, com outras pessoas, até mesmo nos aparelhos eletrônicos. As influências estão em todos os lugares. Mas é possível, sim, criarmos filhos com caráter, com dignidade. É possível, sim, fazer com que nossos filhos cresçam com integridade, com respeito, com dignidade. Pessoas de boa índole, pessoas que não se corrompem, que não entregam aquilo que é certo por coisas desse mundo, por coisas erradas. A Bíblia nos diz assim que nós devemos ensinar aos nossos filhos o caminho que elas devem seguir. E quando elas crescerem, elas não vão se desviar dele. E quando fala disso, muitos levam assim como se fosse a religião. Simplesmente a religião. Se você ensinar uma religião para o teu filho, porque quando ele crescer e tal. Não, queridos. Aqui quando a Bíblia fala assim, ela fala do caminho. Caminho correto. Porque nós, desde que nascemos, nós trilhamos um caminho. Fala sim de salvação, fala de você ensinar os princípios básicos bíblicos da salvação, qual é o caminho correto para o céu. Sim, a Bíblia fala disso também. Mas também esse versículo é muito amplo, porque se você for observar bem, quando fala ensinar o caminho, não basta apenas ensinar que ele tem que ir para a igreja, que ele tem que servir a certa denominação. Não, queridos. Porque quando você leva teu filho para a igreja, mas não ensina para ele o que é certo, o que é errado, você não impõe limite neles, não vai fazer diferença. Porque se teu filho ele não tem uma boa educação, quando eu falo de boa educação, eu não estou falando de estudo, de estudo, escola, essas coisas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de boa educação, aquela educação que você dá para o teu filho, não que a professora na escola dá. Se você não ensina ele a respeitar as pessoas, se você não ensina para ele que é errado pegar aquilo que é do outro, se você não ensina para ele amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo,
a respeitar aos pais, aos irmãos, às pessoas que estão à sua volta, a honrar pai e mãe, a honrar a Deus e ao próximo. Você não ensina ele que ele tem que ter um caráter limpo. De que vai adiantar você ensinar uma religião? Porque religião, queridos, ela não salva ninguém. Ah, mas eu estou levando para a igreja lá para ele. Não, queridos. Quem tem que ensinar para o teu filho isso é você. A Bíblia nos diz que os nossos filhos, eles são herança do Senhor. Nossos filhos são herança. E um dia, esse que nos confiou essa herança, ele vai nos pedir conta dela. E o que temos feito, será que vai agradar ao dono da herança? Quando ele nos pedir conta, o que fizemos com a nossa herança, com a herança dele? Como temos agido referente a essa herança, que é tão preciosa? Como é maravilhoso você dizer assim, meu filho, minha filha. Para as mães, eu gerei. Eu dei à luz esse filho, essa filha. É a coisa mais maravilhosa que tem saber que você gerou vida. Mas, queridos, não basta apenas gerar. Você tem que colocá-lo no caminho certo. Por muitas vezes ensinamos para os nossos filhos coisas corretas, mas lá na esquina, lá na escola, lá na convivência deles, fora de casa ou até mesmo de casa com os aparelhos eletrônicos que eles têm, porque hoje em dia não tem como eles não ter, porque a escola exige. Ela não quer que leve aparelho para a escola, mas o aluno tem que ter um aparelho para fazer as plataformas do governo, que exige, porque complementa a nota deles. Só que nós não podemos estar o tempo todo monitorando os nossos filhos. Mas quando ensinamos a eles o que é correto, mesmo estando na nossa presença ou não, eles vão lembrar, mamãe e papai disse que isso não pode. Mamãe e papai disse que isso é errado. E não importa o que for lhe colocado em frente aos olhos, eles não vão deixar que aquilo venha corromper os teus ensinamentos. Mas entenda uma coisa, não basta apenas você ensinar, criar regras, criar até mesmo redomas, julgos pesados em cima dos teus filhos. Não, você não deve fazer isso. Você deve ensiná-lo, orientá-lo, mostrar o caminho que é certo, que é errado, mas não é por opressão. Pelo contrário, você precisa ter um elo de amizade com os teus filhos. Quando você tem esse elo de amizade com eles, eles vão confiar em você porque eles sabem que pode te falar qualquer coisa, que você vai saber ouvi-los. Eles confiam em você. E sabe que você também confia neles, então eles não vão fazer algo para te entristecer, para quebrar esse elo. Porque entenda uma coisa, para o teu filho é tão importante esse elo, talvez até mais do que para você. Porque chega a certa idade, o teu filho, ele quer alguém para confiar. Ele quer alguém para poder falar aquilo que ele não pode falar para ninguém. Porque se ele for falar lá na escola, o coleguinha vai rir, vai tirar sarro, talvez espalhar. E você, como pai e mãe, pais que querem o bem dos seus filhos, vão orientá-los independente de qual a situação. Pais que querem o bem dos filhos, eles vão ouvi-los, vão procurar entendê-los, aconselhá-los, mostrar como resolver.
Ou se não souber, vai dobrar o joelho junto com eles, vai pedir direção de Deus, para que Deus venha ajudar a orientá-los. Conselho, ele tem que ouvir o seu. Mas como ele vai ouvir teu conselho se ele olha para você e ele vê o mau exemplo? Não basta você ensinar para ele, você precisa viver o que você ensina. Tem muitos pais que falam assim, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Tem muitos líderes que fazem isso. Vocês precisam fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquele outro, você tem que fazer... Mas ele mesmo está fazendo totalmente ao contrário. Como assim? Não há dois pesos e duas balanças, não. É uma só. Deus é um Deus justo. E ele não tem uma balança separada só para aquele que acha que é melhor do que os outros, que ele pode tudo e todas as coisas. Não. O único que pode todas as coisas é Deus. A Bíblia diz assim também que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. O que isso quer dizer? Eu posso fazer qualquer coisa que eu escolhi fazer, mas não me convém fazer. Eu posso chegar e pegar. Encontrei alguma coisa ali, pegar e guardar. Ah, eu achei. Quantas vezes, quando trabalhávamos com atendimento ao público, quantas vezes deixar carteira cheia de dinheiro, encontrar celular, encontrar coisas assim que não era nosso. E teve pessoas que viu e falou assim, guarde. Fala que não encontrou. Outros, vamos dividir. Outros, desbloqueia isso aí e use. Quem vai saber? Eu olhava e dizia assim, eu vou saber. A minha consciência, ela tá viva. Sabe, não há coisa melhor no mundo do que você ter uma consciência tranquila. Querido, se você está fazendo algo de errado e a tua consciência não está te acusando, você está dormindo tranquilo com isso, então tome cuidado, porque a tua consciência já morreu. E uma consciência morta, queridos, é um perigo. É um perigo porque você faz coisas, faz atrocidades e você não vê nada de errado. Uma consciência que está viva, ela não te deixa você dormir em paz se você está fazendo algo errado. Ensina isso para o teu filho. Ensina ele a ter uma mente sã, saudável, a ter um bom caráter. Não é porque minhas filhas, e elas também não são perfeitas assim como eu não sou, mas é tão gratificante. Eu não falo isso para me exaltar, não, mas assim, eu me alegro, sabe? Quando uma delas chega da escola e fala assim, nossa, hoje eu estava tão quietinha, e minha professora falou assim, nossa, por que você não faz que nem a fulana? Não faz que nem a ciclana? Olha, elas não incomodam, olha o procedimento delas, olha como elas são. Meu, é tão bom. Aí você chega lá na escola, aí você ouve as pessoas falam assim, não, tuas filhas são as melhores. Elas não dão trabalho, elas fazem tudo certinho. E elas não fazem isso porque elas querem parecer melhor que os... Não, porque essa é a essência delas. Elas fazem assim porque elas aprenderam assim. Eu fico triste, sabe? Quando eu ouço elas falando, mãe, tem um coleguinha lá que faz assim, 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 assim. Meu Deus, mãe, por que faz isso? Aí eu pergunto, e os pais? Mãe, o pai foi comprar leite e não voltou. E a mãe? A mãe não sabe o que faz a vida. Hoje ainda minha filha comentou algo sobre isso. Meu coleguinha mexe na minha mochila para pegar as coisas, para me roubar, que ela costuma levar balinha para a escola. Eu sempre mantenho as balinhas, que eu sei que elas gostam. E só que por alguns dias, faz alguns dias que eu não comprei mais, então estava sem. Então ela não levou.
E eu tinha dado alguns remédios, porque ela estava com dor de cabeça, alguns comprimidos, que é bom para dor de cabeça. Eu falei, deixa na tua mochila, filha, que a hora que você precisar, ou tua irmã. E ela levou. Então o coleguinha mexeu na mochila dela e levou esses medicamentos. Não são medicamentos que são prejudiciais, é apenas para dor de cabeça. Mas ele olhou e falou assim, eu vou levar. Ele não pediu se ele podia levar. Não, você me dá um remédio desse aqui para mim? Ó, eu preciso de um desse aqui, você poderia me dar? Não. Ele não fez isso. Ele simplesmente pegou e falou assim, eu vou levar. Entende? Eu não tô falando isso por... que eu me preocupo com o remédio que ele levou. Não, queridos. Aí eu perguntei sobre o histórico familiar desse menino. Aí ela me falou exatamente isso. O pai tá preso. A mãe é a mesma coisa que não tivesse. Eu falei, filha, deixa pra lá. Porque a culpa não é do menino. Porque a Bíblia diz assim que quando o menino nasce, quando a criança nasce, ele manda tirar a loucura da criança. O que isso quer dizer? Que a criança nasce louca? Não é nesse sentido de loucura, não, queridos. Quer dizer que a criança ela não tem instrução. Ela não tem discernimento, ela não sabe o que fazer. Somos nós, como pais, como responsáveis, que temos que ensinar para os nossos filhos como se portar, como agir, demonstrar para eles afeto, demonstrar para eles tudo o que uma pessoa de caráter tem que ter. Quando ensinamos isso, seja perto de nós ou longe, é isso que eles vão praticar. Eles vão ser perfeitos? Não. Mas eles vão fugir da aparência do mal. Isso não quer dizer que lá na frente eles não podem cair em alguma armadilha, porque por mais vigilante que estejamos, por muitas vezes acontece coisas que nem nós conseguimos explicar. Mas nós precisamos sim dar o nosso melhor, porque quando ensinamos nossos filhos a maneira de agir, de prosseguir, acompanhado de uma boa educação, acompanhado de amor, afeto, carinho, dedicação, amizade, respeito e dando a eles um exemplo disso. Porque por muitas vezes a gente brinca sobre algo ou a gente vai falar sobre algo e daí tem pessoas que acham fácil mentir até de brincadeira assim. Aí eu olho e falo assim, eu fico olhando para a pessoa, mas todo mundo mente, conta mentirinha de brincadeira. Eu falei, eu não. Se tem uma coisa que eu não brinco é com a mentira. A Bíblia nos diz que o diabo ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso desde o princípio. E eu odeio Satanás. Com todas as minhas forças. Eu odeio Satanás. Odeio porque ele é inimigo da cruz de Cristo. E tudo que é inimigo de Jesus também é meu inimigo. Por quê? Porque eu sirvo a Deus. E Satanás está no oposto. Satanás, ele só quer nos enganar. Mesmo que seja de brincadeira, se eu minto na frente dos meus filhos, como eu vou dizer para elas assim, filha, não minta? Não. Mentira é mentira, independente da situação. Às vezes, eu chego e eu falo alguma coisa, daí alguém pergunta assim, é sério isso? Sim, é sério. Você tá mentindo? Não, eu não minto. E por muitas vezes nossas filhas falam assim, elas olham e falam assim, a mamãe não mente. Às vezes eu pergunto, porque eu tenho convicção que eu tô falando, alguma vez você me pegou em mentira? Eu falo às vezes pro meu esposo, a gente tá 16 anos para 17 juntos. Às vezes ele pergunta, ele fala alguma coisa assim sobre, aí eu falo assim, alguma vez nesses 16 anos você me viu mentir? Ou você descobriu algo que eu tenha mentido? Porque a pessoa que mente, vai uma hora ou outra, vai acabar descobrindo que é mentiroso. Daí ele olha para mim e fala assim, não, meu amor, você nunca mente.
Porque isso é verdade. Eu não gosto de mentira. Porque se eu quero que as pessoas sejam verdadeiras comigo, eu também tenho que ser verdadeira com elas. Independente da situação. Por muitas vezes tem verdades assim que dilacera. Tem verdades que é difícil de contarmos. Porque tem muitas coisas que nós não queremos falar. Mas quando pensamos que temos que mentir, por mais que doa a verdade, ela é sempre a melhor escolha. Não tem como você criar um filho na mentira e querer que ele seja verdadeiro. Não tem como você criar um filho aos gritos e não esperar que um dia ele vai gritar com você. Não tem como você criar um filho sem amor, sem dedicação e lá na frente você querer exigir amor e carinho. Pensa nisso, queridos. Não tem como você plantar algo e querer colher algo diferente do que você plantou. Você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Não tem escape. É assim que funciona. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá a escolha. Somos nós que escolhemos o que devemos fazer. Ah, mas é porque eu fui criada assim, é porque me ensinaram assim, é porque eu nunca tive a vida diferente. E daí? Não é porque plantaram esse tipo de semente na tua vida que você tem que plantar assim também. Outro dia eu estava conversando com um psiquiatra que a minha filha do meio, ela é autista. E eu conversando com ela, com o psiquiatra dela, numa consulta dela, ele estava falando para mim assim que ele fica indignado, porque muitos pais querem voltar na época do espancamento, querem regredir. Ah, porque aquela época lá os filhos respeitavam. Não, eles não respeitavam, eles tinham medo. Se nem Deus coloca nós contra a parede dizendo assim, se você não me servir aqui, ó, vou te fazer isso, aquilo. Não, não é assim. Não é por força nem por violência. Deus nos dá exemplo de pai. Deus é um pai maravilhoso. Deus é um pai, queridos, que não tem comparação. A Bíblia nos dá exemplo de como ser pais, de como ser exemplo para os nossos filhos. Exemplos que não são prejudiciais. Precisamos seguir o exemplo dele. Os nossos filhos, eles precisam de orientação. Está na hora de olhar para os nossos filhos e ver eles como alguém que precisa do nosso apoio, da nossa atenção, da nossa dedicação a eles. Não basta apenas colocar comida na mesa, queridos. Não basta apenas dar tudo o que ele precisa. Se o que ele mais precisa você tá negando a ele. Ah, porque eu trabalho demais, eu não tenho tempo. Mentira. Porque se você tira tempo para tua cerveja, se você tira tempo para você sair com tuas amigas, se você tira tempo para isso, para aquilo, para estar na casa da vizinha, que só traz contenda e confusão. Se você tira tempo para outras coisas, você pode tirar um tempo para o teu filho, porque não é os teus amigos ou quem quer que seja que está sobre a tua responsabilidade, não. São os teus filhos. Depois de Deus, é o nosso casamento, o nosso cônjuge e os nossos filhos. Quem coloca outra coisa na frente está indo contra os princípios bíblicos. Começa hoje a dar mais atenção para os teus filhos. Começa a prestar mais atenção.
É claro que agora você não vai chegar depois de anos de indiferença, querer meter os pés pelas mãos e querer que as coisas entrem no eixo de uma hora para outra, que não vai. É um passo a passo. Você precisa ganhar a confiança do teu filho. E como é que você vai fazendo isso? Vai fazer isso? É mudando as tuas atitudes. É fazendo o que é correto, porque o teu agir vai falar mais alto do que as tuas palavras. Tira um tempo de qualidade com os teus filhos, independente da idade que ele tiver. Senta com ele, dá um abraço, pergunta como é que foi o dia dele. Mesmo que no começo você encontre dificuldade, encontre resistência, isso é normal. Mas não deixa para amanhã. Começa hoje, querido. Que Deus vai te dar direção de como fazer. Amém, queridos?